Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 4. 1. Embora os cínicos sempre parecessem mais sensatos do que os amalucados otimistas do mundo, a experiência de Ralph diziam que eles erravam, no mínimo, o mesmo número de vezes, se não mais, e ficou feliz ao descobrir que McGovern errara a respeito de Ellen de Pinot. No caso dela, um único verso do blues do coração surrado e partido parecia ter sido suficiente. Na quarta-feira da semana seguinte, enquanto Ralph decidia se não seria melhor descobrir a mulher com quem Ellen falara no hospital, Tiberi era o nome dela, Gretchen Tiberi, e se certificasse Ellen ia bem, ele recebeu uma carta. O endereço do remetente era simples, apenas Ellen Net Highridge, mas foi suficiente para tranquilizar, e muito, a mente de Ralph. Ele se sentou na cadeira da varanda, rasgou o envelope e retirou 2 folhas de papel pautado cobertas com a caligrafia inclinada para a esquerda de Ellen. Querido Ralph, começava a carta, imagino que a essa altura você deve estar pensando que afinal decidi ficar chateada com você, mas não é verdade. É que não devemos manter contato com ninguém, por telefone ou carta, nos primeiros dias. Regras da casa. Gosto muito deste lugar e Net também. Ela só poderia gostar. Há pelo menos 6 crianças da mesma idade com quem engatinhar. Quanto a mim, estou conhecendo mais mulheres que sabem o que eu passei do que teria acreditado haver. Quero dizer, a gente vê programas de TV do tipo, conversa com mulheres que adoram homens que a fazem de sacos de pancada. Mas quando acontece com a gente, não se consegue deixar de sentir que está acontecendo de uma forma que nunca aconteceu a mais ninguém. De uma forma totalmente nova para o mundo. O alívio de saber que isso não é verdade é a melhor coisa que já me aconteceu em muito, muito tempo. Ela falava das tarefas que lhe tinham sido destinadas: trabalhar no jardim, ajudar a pintar um talheiro de ferramentas, lavar as janelas de tela com água e vinagre, e contava as aventuras de Natalie aprendendo a andar. No resto da carta, comentava o que lhe ocorrera e o que pretendia fazer, e foi nesse ponto que Ralph percebeu pela primeira vez o torvelinho emocional em que ele estava vivendo, suas preocupações com o futuro e, em compensação, sua formidável determinação de fazer o melhor para Net e para si mesma. Ellen parecia ter acabado de descobrir que também tinha direito ao melhor. Ralph alegrou-se por sua descoberta, mas se entristeceu ao lembrar de todos os momentos de angústia porque precisou passar para chegar a essa simples conclusão. Vou me divorciar dele. Ela escrevia. Parte de minha mente, parece minha mãe quando fala, praticamente grita quando coloco a coisa assim cruamente, mas estou cansada de viver me enganando a respeito da minha condição. Faz-se muita terapia aqui, do tipo que as pessoas se sentam em círculo e consomem 4 caixas de lenços de papel por hora. Mas tudo parece nos levar a ver as coisas de maneira mais simples. No meu caso, o simples é que o homem com quem casei foi substituído por um perigoso paranoico. O fato de que, por vezes, é capaz de se mostrar meigo e amoroso não modifica a situação. Apenas desvia a atenção do problema. Preciso me lembrar que o homem que costumava colher flores para me trazer agora se senta na varanda e conversa com alguém que não está presente. Alguém a quem ele chama de doutorzinho careca. Não é uma beleza? Acho que sei como tudo começou, Ralph. E quando estivermos juntos, vou lhe contar, se estiver interessado. Deverei voltar à casa da Avenida Harris, pelo menos por algum tempo, em meados de setembro. Embora apenas para procurar emprego. Mas chega de falar nisso. A coisa toda me deixa morta de medo. Recebi um bilhete de Ed. Apenas um parágrafo, mas me trouxe um grande alívio. Em que diz que está morando em um dos chalés dos laboratórios Hawke em Fresh Harbor. E que vai respeitar a cláusula de não fazer contato, estipulada pelo acordo de fiança. Disse que lamenta tudo, mas não acho que seja sincero. Não é que esperasse borrões de lágrimas na carta ou uma caixinha com sua orelha dentro, mas não sei não. É como se ele não estivesse realmente pedindo desculpas, mas apenas registrando o fato de pedi-las. Isso faz sentido? Ele também incluiu um cheque de $750, o que parece indicar que compreende suas responsabilidades. Isto é bom, mas acho que teria gostado mais de saber que estava cuidando dos seus problemas mentais. Aliás, essa deveria ser a sentença dele. 18 meses de terapia intensiva.
Eu disse isso num grupo e muita gente riu pensando que eu estava brincando. Mas não estava, não. Por vezes me passam umas imagens horríveis pela cabeça quando tento pensar no futuro. Vejo nós duas na fila do sopão dos pobres. Ou me vejo entrando no abrigo para desabrigados na Rua 3 com a Nete nos braços, enrolada em um cobertor. Quando penso nessas coisas, começo a tremer e às vezes choro. Sei que é uma idiotice. Pelo amor de Deus, tenho um diploma em biblioteconomia, mas não consigo evitar. E você sabe a que me agarra quando me ocorrem essas imagens? Ao que você disse quando me levou para trás do balcão no mercadinho e me fez sentar. Você me disse que eu tinha uma porção de amigos no bairro e que ia conseguir dar a volta por cima. Sei que tenho pelo menos um amigo muito verdadeiro. A carta vinha assinada com todo carinho, Ellen. Ralph enxugou as lágrimas nos cantos dos olhos. Parecia que ultimamente chorava à toa, provavelmente por andar tão cansado. E leu o PS que ela espremera no pé da página e que continuava pela margem direita acima. Gostaria muito que você viesse me visitar, mas não permitem a entrada de homens aqui por razões que estou certa de que entenderá. Pedem até que não divulguemos a exata localização da casa. H. Ralph ficou sentado uns 2 minutos com a carta de Ellen no colo, contemplando a Avenida Harris. Era o finalzinho de agosto agora. Ainda verão. Mas as folhas dos choupos já começavam a produzir reflexos prateados ao sopro do vento e sentia-se o primeiro toque de friagem no ar. A chamada na vitrine do mercadinho dizia: todo tipo de material escolar. Procure aqui primeiro. E lá para os lados da divisa com a Newport, numa grande e velha casa de fazenda onde mulheres espancadas iam tentar juntar os cacos da vida, Ellen de Pinot lavava janelas de tela, preparando-se para mais um longo inverno. Meteu a carta cuidadosamente de volta no envelope, tentando se lembrar quanto tempo Ed e Ellen tinham ficado casados. Achava que uns 6 ou 7 anos. Caroline teria sabido com certeza. Quanta coragem é preciso para se ligar ao trator e revolver uma safra que se levou 6 ou 7 anos para cultivar? Ele se perguntou. Quanta coragem é preciso para persistir depois de se passar tanto tempo aprendendo como preparar o solo, quando plantar, quando regar e quando colher? Quanto tempo é preciso para se chegar e dizer simplesmente: vou ter que desistir dessas ervilhas. Ervilhas não me servem. É melhor experimentar milho ou vagem. Um bocado, disse, enxugando outra vez os cantos dos olhos. Na minha opinião, um bocado. De repente sentiu uma enorme vontade de ver Ellen, de repetir o que ela tão bem lembrava de ter ouvido e que ele mal conseguia lembrar de ter dito. Você vai ficar bem. Vai conseguir dar a volta por cima. Você tem muitos amigos no bairro. Guarde essa no banco, Ralph, murmurou para si mesmo. Saber notícias de Ellen parecia ter tirado um grande peso de seus ombros. Levantou-se, meteu a carta no bolso traseiro e começou a subir a avenida, em direção à área de piqueniques na extensão da Harris. Se tivesse sorte, encontraria Faith Chapin ou Don Vise e poderia jogar uma partidinha de xadrez. 2. O alívio de receber notícias de Ellen não contribuiu em nada para atenuar a insônia de Ralph. Continuou a despertar prematuramente e, pelo início de setembro, estava abrindo os olhos em torno das 2h45. Em 10 de setembro, dia em que Ed de Pinot foi preso novamente, desta vez com outros 15, a média de sono noturno de Ralph encolhera para umas 3 horas e ele começara a se sentir muito parecido com uma coisa que se põe na lâmina e se observa ao microscópio. Um simples protozoáriozinho solitário é o que sou. Pensou ao se sentar na poltrona observando a Avenida Harris e teve vontade de poder rir. Sua lista de remédios que não falham nunca continuou a crescer. E lhe ocorreu mais de uma vez que poderia escrever um livrinho bem engraçado sobre o assunto. Isto é, se conseguisse dormir o suficiente para que o pensamento organizado se tornasse novamente possível. Neste fim de verão, já era uma vantagem conseguir calçar meias iguais todos os dias. E não parava de relembrar o esforço infernal que fizera para encontrar o envelope de sopa no armário da cozinha, no dia em que Ellen fora espancada. Não voltara àquele estado porque conseguira dormir alguma coisa toda a noite. Mas Ralph tinha um grande receio de que chegaria lá outra vez. Talvez ficasse até pior, se as coisas não melhorassem. Havia vezes
em geral sentada à poltrona às 4h30 de manhã, em que poderia jurar que era capaz de sentir o cérebro se esvaziando. Os remédios iam do sublime ao absurdo. O melhor exemplo dos primeiros era uma brochura a cores, anunciando as maravilhas do Instituto para Estudos do Sono em St. Paul, Minnesota. Um bom exemplo do segundo era o olho mágico, um amuleto polivalente que anunciavam nos tabloides de supermercados como o National Care e o Inside View. Sue, a balconista do mercadinho, comprou um e deu-o de presente a Ralph certa tarde. Ralph contemplou o olho azul mal pintado que o espiava do medalhão, que, em sua opinião, provavelmente começara a vida como ficha de pôquer, e sentiu um violento assomo de riso borbulhar dentro dele. Conseguiu sufocá-lo até voltar à segurança de seu apartamento de primeiro andar do outro lado da rua, sentindo-se grato por isso. A seriedade com que Sue o presenteara e a corrente dourada de aparência cara em que pendurou o medalhão indicava que o objeto lhe custara um bom dinheiro. Ela encarava Ralph quase com assombro, desde o dia em que os dois socorreram Ellen. Ralph sentia-se constrangido, mas não sabia que atitude tomar. Entretanto, supunha que não lhe faria mal usar o medalhão, para que ela o percebesse sob sua camisa. O amuleto, porém, não o ajudou a dormir. Depois de tomar o depoimento de Ralph sobre os problemas domésticos dos de Penou, o detetive John Ledecker empurrara para trás a cadeira em que se encontrava a escrivaninha, cruzou os dedos à nuca do seu avantajado pescoço e disse que soubera por McGovern que Ralph sofria de insônia. Ralph confirmou. Ledecker acenou a cabeça, correu a cadeira outra vez para a frente, pousou as mãos sobre a pilha de papéis que praticamente soterrava a superfície da mesa e encarou Ralph, sério. Favo de mel, disse. Seu tom de voz lembrou a Ralph de McGovern quando sugerira que o uísque era a solução, e sua resposta agora era quase exatamente a mesma. Que disse? Meu avô jurava que era ótimo. Um pedacinho de favo de mel pouco antes de deitar. Chupe o mel do favo, mastigue um pouco a cera, como faria com um chiclete, e cuspa fora. As abelhas segregam uma espécie de sedativo natural do mel. Você apaga na hora. Não brinca, disse Ralph, acreditando que aquilo era, ao mesmo tempo, besteira pura e verdade absoluta. E onde é que você acha que se consegue favo de mel? Nutra, a loja de comida natural no shopping. Experimente. Daqui a uma semana, seus problemas estarão terminados. Ralph gostou da experiência. O favo de mel era agradavelmente eficaz, proporcionando uma energia que parecia se espalhar por todo o seu organismo. Mas continuou a acordar às 3h10 após a primeira dose, às 3h08 após a segunda e às 3h07 após a terceira. Por aquela altura, o pedacinho de favo de mel que comprara acabou e ele foi imediatamente à Nutra comprar outro. Seu valor como sedativo poderia ser nulo, mas era um excelente lanchinho. Só gostaria de tê-lo descoberto antes. Ele tentou pôr os pés em água quente. Lois tinha lhe comprado um gel para compressas que vira em um catálogo. Colocado em torno do pescoço, curava a artrite ao mesmo tempo em que ajudava a adormecer. Não fez nenhuma das duas coisas com Ralph, mas, para começo de conversa, o seu caso de artrite era excepcionalmente brando. Após um encontro casual com Trigger Vachon, no balcão do Nick's Lunch, ele experimentou o chá de camomila. A camomila é uma beleza. Trigger lhe disse, você vai dormir como nunca, Ralph. E Ralph dormiu até 2h58. Foram esses os remédios caseiros e homeopáticos que experimentou. Entre os que não experimentou, havia os pacotes de complexos vitamínicos que custavam muito mais do que Ralph poderia gastar com seus rendimentos. Uma postura de yoga chamada sonhador, conforme descrita pelo carteiro. O sonhador pareceu a Ralph uma boa maneira de dar uma espiada nas próprias hemorroidas. E a maconha. Ralph avaliou cuidadosamente esta última, antes de concluir que provavelmente seria apenas uma versão ilegal do uísque, do favo de mel e do chá de camomila. Além disso, se McGovern descobrisse que Ralph andava puxando um fuminho, nunca mais lhe daria sossego. Durante todas essas experiências, uma voz em seu cérebro não parava de perguntar se realmente teria que chegar ao olho de lagarto e à língua de sapo antes de desistir e sair à cata de um médico. A voz era menos crítica do que genuinamente curiosa. O próprio Ralph sentia uma certa curiosidade. No dia 10 de setembro,
O dia da primeira manifestação dos Amigos da Vida diante da Woman Care, Ralph resolveu que experimentaria alguma coisa comprada em farmácia. Mas não na Rexall, no centro, onde havia as receitas de Caroline. Ali eles o conheciam, até muito bem, e não queria que Paul Durgin, o farmacêutico, o visse comprando soníferos. Provavelmente era uma tolice, como atravessar a cidade para comprar camisinhas, mas isso não mudava a sua maneira de sentir. Nunca comprara nada na Rite Aid, em frente ao Parque Stratford. Por isso era lá que pretendia ir. Se a versão farmacêutica do olho de lagarto e da língua de sapo não fizesse efeito, ele realmente procuraria um médico. Verdade, Ralph? Está mesmo falando sério? Estou, respondeu em voz alta, enquanto descia lentamente a Avenida Harris ao radioso sol de setembro. Diabos, se vou aturar isso mais tempo. Boas falas, Ralph. A voz comentou ceticamente. Bill McGovern e Louis Chase encontravam-se parados do lado de fora do parque, entretidos num que lhe pareceu uma animada discussão. Bill ergueu os olhos, viu o amigo e fez sinal para que se aproximasse. Ralph aqueceu, embora não gostasse da combinação de suas expressões. Vivo interesse no rosto de McGovern, aflição e preocupação no de Lois. Soube da coisa que aconteceu no hospital? Ela perguntou quando Ralph se reuniu aos dois. Não foi no hospital, e não foi uma coisa. Corrigiu McGovern implicante. Foi uma manifestação. Pelo menos foi o nome que lhe deram. E foi na Woman Care, que, na realidade, funciona atrás do hospital. Levaram uma porção de gente para a cadeia. Entre 6 e 24 pessoas. Ninguém sabe ao certo quantos. Uma delas foi Ed de Pinot. Lois falou ofegante e McGovern lhe lançou um olhar de enfado. Sem dúvida acreditara que lhe cabia dar aquela notícia. Ed! Ralph exclamou espantado. Ed está em Fresh Harbor. Errado, falou McGovern. O chapéu marrom surrado que estava usando lhe dava um ar elegante, como de um repórter de filme policial dos anos 1940. Ralph ficou imaginando se o Panamá continuava desaparecido ou simplesmente fora aposentado para a temporada de outono. Hoje ele está mais uma vez esfriando o rabo na nossa pitoresca cadeia municipal. Mas o que foi que aconteceu exatamente? Na realidade, nenhum dos dois sabia. Àquela altura, a história era pouco mais do que um boato que se espalhara pelo parque como uma gripe contagiosa. Um boato que atraía especial interesse nesta parte da cidade porque ali o nome de Ed de Pinot era conhecido. Mary Callan contara a Lois que tinham atirado pedras e que por essa razão os manifestantes foram presos. Segundo Sten Eberle, que passara a história a McGovern, pouco antes deste encontrar Lois, alguém, poderia ter sido Ed, mas poderia também ter sido qualquer um dos outros, tinha golpeado 2 médicos que usavam a passagem entre a Woman Care e a entrada de serviço do hospital. Tecnicamente, a passagem era propriedade pública e se tornara o ponto preferido dos manifestantes nos 7 anos em que a Woman Care vinha atendendo solicitações de aborto. As 2 versões da história eram tão vagas e conflitantes que Ralph concluiu que havia uma razoável esperança de que nenhuma fosse verdadeira, que talvez tivesse havido apenas um excesso de entusiasmo por parte das pessoas presas por invasão de propriedade ou qualquer coisa do gênero. Em lugares como Derry aconteciam dessas coisas. As histórias costumavam aumentar como balões de encher, à medida que circulavam de boca em boca. Contudo, não conseguia se livrar da sensação de que, desta vez, a coisa fora mais séria, principalmente porque tanto a versão de Bill quanto a de Lois incluíam Ed de Pinot, e Ed não era manifestante anti-aborto normal. Era, afinal de contas, o cara que quase arrancara o couro cabeludo da mulher, deslocara sua arcada dentária e fraturara seu malar simplesmente porque vira seu nome em um abaixo-assinado que mencionava a Woman Care. Era o cara que parecia sinceramente convencido de que alguém que se autodenominava o Rei Rubro, que ótimo nome para um profissional de luta livre, andava solto em Derry e que seus súditos retiravam da cidade as vítimas ainda por nascer em caminhões, e mais alguns furgões com fetos guardados em barris do fertilizante mato-mato. Não, ele tinha a impressão de que se Ed participara do incidente, provavelmente não fora apenas um caso de baterem acidentalmente na cabeça de alguém com um cartaz de protesto. Vamos até lá em casa, Lois propôs de repente.
Vou ligar para Simone Constangue. A sobrinha dela é a recepcionista diurna na Woman Care. Se alguém souber exatamente o que aconteceu lá hoje de manhã, será a Simone. Com certeza terá ligado para a Bárbara. Eu ia dar um pulo no supermercado. Ralph falou. Era mentira, é claro, mas uma mentirinha à toa. O mercado ficava ao lado da Rite Aid, no quarteirão comercial, a pequena distância do parque. Por que não passo lá na volta? Tudo bem, respondeu Lois sorrindo para ele. Esperamos você daqui a uns minutinhos, não é, Bill? É, concordou McGovern e, inesperadamente, tomou-a nos braços. Exigiu um certo esforço, mas ele conseguiu. Enquanto isso, terei você só para mim. Ah, Lois, como serão fugazes esses doces minutos. No parque, um grupo de moças com bebês em carrinhos, uma fofoca de mães, pensou Ralph, estivera a observá-los, provavelmente atraído pela gesticulação de Lois, que tinha uma tendência a se tornar exuberante quando se agitava. Agora, quando McGovern curvou-a para trás, num falso arrebatamento de mau ator, ao fim de um tango teatral, uma das mães comentou alguma coisa com a outra e as duas riram. Foi um som agudo e indelicado que fez Ralph pensar em giz arranhando o quadro negro e garfos arrastados de um lado para o outro em pia de porcelana. Olha aqueles velhos engraçados, a risada dizia. Olha aqueles velhotes engraçados fingindo que voltaram à juventude. Pare com isso, Bill, disse Lois. Ruborizava-se, e talvez não fosse apenas porque Bill estava aprontando das suas. Ela também ouvira as risadas do parque. McGovern, com certeza, também. Mas acreditaria que estavam rindo com ele e não dele. Ralph pensou aborrecido que um ego ligeiramente inflado às vezes podia servir de escudo. McGovern soltou-a, tirou o chapéu e levou-a até a cintura, fazendo uma curvatura exagerada. Lois estava demasiado ocupada, verificando se a blusa de seda continuava dentro da saia para lhe prestar muita atenção. Seu rubor diminuiu. E Ralph reparou que parecia um tanto pálida, um pouco fora de forma. Desejou que não adoecesse. Passe lá em casa, se puder, falou para Ralph em voz baixa. Passarei, Lois. McGovern abraçou-a pela cintura, o gesto carinhoso ao mesmo tempo amigável e sincero desta vez, e os dois começaram a subir a rua juntos. Observando-os, Ralph sentiu-se repentinamente tomado por uma forte impressão de déjà vu. Como se já os tivesse visto assim, em algum outro lugar, ou em outra vida. Quando McGovern abaixou o braço, desfazendo a ilusão, ele se lembrou. Fred Astaire conduzindo uma Ginger Rogers de cabelos escuros e um tanto gorducha até o cenário de uma cidadezinha de filme, onde dançariam juntos uma música de Jerome Kern ou talvez de Ivy Berlin. Que coisa estranha, pensou, virando na direção do quarteirão comercial na descida da ladeira morro acima. Que coisa muito estranha, Ralph. Bill McGovern e Lois Chase não podem ser mais diferentes de Fred Astaire e Ginger Rogers do que você. Ralph? Lois chamou, e ele se virou. Havia um cruzamento e mais ou menos a distância de um quarteirão a separá-los agora. Carros corriam nas duas pistas da rua Elizabeth, entrecortando a visão dos dois. Que foi? Ele gritou de volta. Você está com aspecto melhor, mais descansado. Está finalmente conseguindo dormir alguma coisa? Estou. Ele respondeu pensando. Mais uma mentirinha por outra boa causa. Não disse que você se sentiria melhor quando virasse a estação? Vejo você daqui a pouco. Lois agitou os dedos para ele. E Ralph admirou-se de ver raios azul vivos se irradiarem diagonalmente de suas unhas curtas, mas bem cuidadas. Lembravam a esteira que os jatos deixavam no céu azul. Que porra! Fechou os olhos com força e em seguida arregalou-os. Nada. Apenas Bill e Lois mais uma vez subindo a rua em direção à casa de Lois, de costas para ele. Nada de diagonais azuis no ar. Nada nem parecido. Ralph baixou os olhos para a calçada e viu que, ao caminharem, Lois e Bill deixavam pegadas no concreto. Pegadas iguaizinhas às das instruções de dança que antigamente se encomendavam pelo correio. As de Lois eram cinzentas. As de McGovern, maiores, mas ainda assim curiosamente delicadas, verde-oliva escuras. Brilhavam na calçada, e Ralph, que parara na extremidade mais distante da rua Elizabeth, com o queixo caído quase até o externo,
De repente percebeu que conseguia ver fitas de fumaça colorida subindo do corpo deles. Ou talvez fosse vapor. Um ônibus municipal passou roncando a caminho de Old Cape e bloqueou momentaneamente a cena. Quando acabou de passar, as pegadas tinham desaparecido. Não havia nada na calçada, exceto uma mensagem em giz escrita em um descolorido coração cor-de-rosa. Sam e Ginny para sempre. As pegadas não desapareceram, Ralph. Para começar, nunca estiveram ali. Você sabe disso, não sabe? Claro que sabia. Primeiro lhe ocorrera a ideia de que Bill e Lois pareciam Fred Astaire e Ginger Rogers. A evolução dessa ideia para uma alucinação com pegadas fantasmas que subiam pela calçada como em um diagrama de passos de dança tinha uma certa lógica estranha. Mesmo assim, dava medo. Seu coração batia acelerado e, quando fechou os olhos por um instante para tentar se acalmar, viu subirem dos dedos que Lois assinava serpentinas iguais à esteira deixada pelos jatos, mais azul-vivas. Preciso dormir mais, Ralph pensou. Tenho que dormir mais, senão vou começar a ver de tudo. Tem razão, murmurou ao retomar a direção da drogaria. De tudo. 3. 10 minutos depois, Ralph estava parado à porta da Rite Aid, lendo o anúncio pendurado em correntes que desciam do teto. Sinta-se melhor com a Rite Aid, dizia, parecendo sugerir que se sentir melhor era uma meta ao alcance de qualquer consumidor, desde que fosse razoável e trabalhador. Ralph tinha suas dúvidas. Ralph concluiu que isso representava a comercialização de remédios por grandes redes de drogarias, o que fazia Rexall, onde ele normalmente comprava, parecer, por comparação, um quarto e sala popular. Os corredores iluminados por luz fluorescente pareciam compridos como pistas de boliche e expunham de tudo, desde fornos a quebra-cabeças. Ralph calculou que o corredor 3 oferecia a maioria dos remédios registrados e provavelmente era o melhor palpite. Atravessou sem pressa a área marcada remédios estomacais, fez uma pequena pausa no reino dos analgésicos e passou rápido pela terra dos laxantes. E lá, entre os laxantes e os descongestionantes, parou. Chegamos, pessoal. Meu último tiro. Depois disso, resta apenas o Dr. Lichfield e se ele sugerir que eu mastigue favo de mel ou beba chá de camomila, provavelmente vou pirar e serão necessárias as 2 enfermeiras e a recepcionista para me tirarem de cima dele. Soníferos, dizia o letreiro, no alto do corredor 3. Ralph, que nunca fora um grande consumidor de remédios sem receita médica, ou sem dúvida teria chegado ali há mais tempo, não sabia exatamente o que esperava, mas, com toda certeza, não era essa profusão desordenada e quase indecente de produtos. Seus olhos percorreram as caixas, na maioria azul calmantes, lendo os nomes. Em geral, lhe pareceram estranhos e ligeiramente ameaçadores. Compose, Nitol, Sleepinal, Z-Power, Zominex, Sleepnex, Drowsy. Havia até uma marca genérica. Você deve estar brincando, pensou. Nenhuma dessas coisas vai fazer efeito em você. Está na hora de parar de enrolar, não está percebendo? Quando se começa a ver pegadas coloridas na calçada, está na hora de parar de enrolar e procurar o médico. Mas, na esteira desse pensamento, ouviu o Dr. Lichfield. Ouviu-o tão claramente que parecia que tinham ligado um gravador dentro de sua cabeça. Sua mulher está sofrendo dores de cabeça provocadas por tensão, Ralph. Desagradáveis e dolorosas, mas não apresentam risco de vida. Acho que podemos cuidar do problema. Desagradáveis e dolorosas, mas não apresentam risco de vida. Certo, foi o que o homem dissera. E então pegar o receituário e preencher o pedido para a primeira batelada de pílulas inúteis. Enquanto a pequena constelação de células alienígenas na cabeça de Caroline continuava a irradiar destruição. E talvez o Dr. Jamal tivesse razão. Talvez àquela altura já fosse demasiado tarde. Mas talvez Jamal fosse um idiota. Talvez Jamal fosse apenas um estranho em uma terra estranha, tentando sobreviver, sem fazer muita onda. Talvez isto e talvez aquilo. Ralph não sabia ao certo, nem nunca saberia. Sabia apenas que Lichfield não estivera por perto quando enfrentara as 2 últimas tarefas de seu casamento. A de Caroline morrer e a dele, vê-la morrer. É isso que quero fazer? Procurar Lichfield para vê-lo pegar o receituário outra vez?
Quem sabe desta vez daria certo, argumentou consigo mesmo. Ao mesmo tempo, sua mão se esticou, aparentemente por vontade própria, e apanhou na prateleira uma caixa de Slipnex. E virou-a, segurou-a a certa distância dos olhos para poder ler as letrinhas miúdas na lateral e percorreu lentamente a lista dos componentes ativos. Não fazia a menor ideia da pronúncia da maioria daquelas palavras destronca-língua e, menos ainda, o que significavam ou de que maneira iriam ajudá-lo a dormir. É, respondeu a voz. Talvez desta vez dê certo. Mas talvez a verdadeira solução seja simplesmente procurar outro médico. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Perguntou uma voz atrás de seu ombro. Ia devolvendo a caixa de Slipnex à prateleira, com a intenção de pegar outra que se parecesse menos com uma droga sinistra em Romance de Robin Cook, quando a voz falou. Ralph deu um salto e derrubou uma variedade de caixas de sono sintético no chão. Ah, desculpe, que trapalhão, disse, olhando por cima do ombro. Não foi nada. A culpa foi toda minha. E antes que Ralph pudesse apanhar 2 caixas de Slipnex e uma de cápsulas de Drowsy, o homem de guarda-pó branco, que lhe falara, já recolhera o resto e o redistribuía com a velocidade de um jogador profissional, dando as cartas para uma partida de pôquer. Segundo o crachazinho dourado preso ao peito, ele era Joey Weiser, farmacêutico, Rydate. Agora, Weiser falou, sacudindo a poeira das mãos e dirigindo-se a Ralph com um sorriso simpático. Vamos começar do começo. Posso lhe ajudar em alguma coisa? O senhor parece meio perdido. A reação inicial de Ralph, o aborrecimento por ter sido perturbado quando mantinha um diálogo profundo e significativo consigo mesmo, foi substituída por um cauteloso interesse. Bem, não sei, respondeu e indicou com um gesto a coleção de poções para dormir. Alguma dessas faz realmente efeito? O sorriso de Weiser se alargou. Ele era um homem alto, de meia idade, pele clara e cabelos castanhos, que começavam a ralear, repartidos no meio. Estendeu a mão e Ralph mal começara a retribuir o gesto quando viu sua mão ser engolida. Sou Joey, disse o farmacêutico e levou a mão livre ao crachazinho dourado. Costumava ser apenas Joey Weiser, continuou, fazendo um trocadilho fonético. Mas agora que fiquei mais velho, fiquei mais sabido. Weiser. Provavelmente era uma piada velhíssima, mas não perdera nem um pouco a graça para Joey Weiser, que soltou uma ruidosa gargalhada. Ralph deu um sorrisinho educado, levemente ansioso. A mão que engolira a sua era evidentemente forte e ele teve receio de que se o farmacêutico apertasse com força, sua mão terminaria o dia engessada. Preferia, pelo menos momentaneamente, que afinal tivesse levado seu problema a Poldarg, na drogaria do centro. Weiser sacudiu então sua mão 2 vezes energicamente e soltou-a. Sou Ralph Roberts. Prazer em conhecê-lo, Sr. Weiser. O prazer é todo meu. Agora, quanto à eficácia desses excelentes produtos, vou responder a sua pergunta com outra. Será que um urso caga numa cabine telefônica? Ralph caiu na gargalhada. Acho que raramente, respondeu quando conseguiu recuperar a fala. Certo, aqui encerro minha defesa. Weiser olhou para os soníferos numa parede pintada em tons de azul. Graças a Deus sou farmacêutico e não vendedor, Sr. Roberts. Morreria de fome se tivesse que vender de porta em porta. O senhor sofre de insônia? Estou lhe fazendo a pergunta em parte porque vejo que o senhor está investigando os soníferos, mas principalmente porque o senhor está abatido, com olheiras fundas. Sr. Weiser, eu seria o homem mais feliz da terra se conseguisse dormir uma noite de 5 horas e deixaria até por 4, respondeu. Há quanto tempo isso vem ocorrendo, Sr. Roberts? Ou o senhor prefere que eu chame de Ralph? Ralph está bem. Ótimo, me chame de Joey. Começou em abril, acho. 1 mês ou 1 mês e meio depois que minha mulher morreu. Puxa, lamento que sua mulher tenha morrido. Meus pêsames. Obrigado, disse Ralph e repetiu a velha fórmula. Sinto muita falta dela, mas fiquei satisfeito quando seu sofrimento chegou ao fim. Só que agora é você quem está sofrendo. Ah, vejamos. Weiser contou rapidamente nos dedos enormes. Há meio ano, então. Ralph viu-se repentinamente fascinado por aqueles dedos. Nada de esteira de jato desta vez, mas a ponta de cada um pareceu envolta numa brilhante névoa prateada,
como uma espécie de papel alumínio transparente. Viu-se repentinamente pensando em Caroline outra vez, lembrando os cheiros fantasmagóricos de que ela se queixava algumas vezes no outono passado. Cravos, esgoto, presunto queimado. Talvez isso fosse o equivalente masculino, e o início de seu próprio tumor cerebral fosse assinalado por insônia em vez de dores de cabeça. A autodiagnose é um jogo de tolos, Ralph, então por que não para com isso? Ele voltou resolutamente o olhar para o rosto grande e simpático de Weiser. Não havia névoa prateada ali, nem vestígio de névoa. Tinha quase certeza. Isso mesmo, falou, há meio ano. Parece mais tempo. Muito mais tempo, na verdade. Algum padrão identificável? Em geral há, quero dizer. Você se vira e revira na cama antes de dormir ou... Acordo prematuramente. As sobrancelhas de Weiser se ergueram. E deduzo que lê uns 3 livros sobre o assunto também. Se Leishfield tivesse feito um comentário desse tipo, Ralph teria lido condescendência em sua fala. Vindo de Joey Weiser, não percebera condescendência, mas sincera admiração. Li o que havia na biblioteca, mas não havia muita coisa, e nada do que li adiantou muito. Ralph fez uma pausa e depois acrescentou. Para falar a verdade, não adiantou nada. Bem, vou lhe dizer o que sei sobre o assunto e só precisa me fazer sinal com a mão quando eu começar a entrar em território que já explorou. Por falar nisso, quem é seu médico? Leishfield. E você normalmente compra remédios onde? Na People's, lá no shopping? Na Rexall, no centro? Na Rexall. Então hoje você está incógnito. Ralph corou e riu. É por aí. E não preciso perguntar se consultou Leishfield sobre o seu problema, preciso? Se tivesse consultado, não estaria explorando o mundo maravilhoso dos remédios registrados para a venda sem receita médica. É isso que são? Remédios registrados? Vejamos a coisa da seguinte maneira. Eu me sentiria bem mais à vontade se vendesse a maior parte dessas porcarias em uma carroça com rodas artisticamente pintadas de amarelo. Ralph riu, e a nuvem prateada que começara a se formar diante do guarda-pó de Joey Weiser se dissolveu com sua risada. Esse é o tipo de venda em que eu seria capaz de me meter, disse Weiser com um sorrisinho enevoado. Contrataria uma gatinha de sutiã bordado de lantejoulas e calça de odalisca para dançar. Daria a ela o nome de Little Egypt, como naquela velha canção dos Coasters. Ela faria um número para aquecer a plateia. E haveria ainda um tocador de banjo. Na minha experiência, não há nada como uma boa música de banjo para deixar as pessoas com vontade de comprar. Weiser olhou para longe, para além dos laxantes e analgésicos, saboreando seu extravagante devaneio. Então voltou outra vez sua atenção para Ralph. Para uma pessoa que acorda prematuramente como você, essas pílulas são totalmente inúteis. Você obteria melhor efeito com um trago, ou uma daquelas máquinas vibratórias que eles vendem em catálogos. Mas só de olhar para você, diria que provavelmente já experimentou as duas coisas. Já. Além de uma dúzia de remédios caseiros tradicionais. Ralph riu outra vez. Estava começando a gostar muito desse sujeito. Diga umas 4 dúzias e terá chegado bem próximo. Bom, devo reconhecer que você é um cara bem ativo. E Wise indicou com a mão as caixas azuis. Esses remédios não passam de antihistamínicos. Em essência, comercializam um efeito colateral. Os antihistamínicos produzem sonolência nas pessoas. Examine uma caixa de Contrex ou Benadryl, ali adiante, nos descongestionantes e verá que recomendam que a pessoa não use se for dirigir ou operar máquinas pesadas. Para gente que sofre ocasionalmente de insônia, um Sominex de vez em quando pode fazer efeito. Dá uma ajudinha. Mas de qualquer modo não adiantaria no seu caso, porque o seu problema não é adormecer, é continuar adormecido, certo? Certo. Posso lhe fazer uma pergunta indiscreta? Claro, acho que sim. Você vê algum problema em tratar do caso com o Dr. Leishfield? Talvez duvide que tenha capacidade para compreender como sua insônia está deixando-o irritado? É isso. Concordou Ralph agradecido. Você acha que deveria consultá-lo? Tentar lhe explicar o que sinto para ver se ele entende? A essa pergunta, Weiser naturalmente responderia em afirmativo, e Ralph finalmente marcaria a consulta. E deveria ser Leishfield. Via isso agora.
Era loucura pensar em procurar um novo médico na sua idade. Será que você pode contar ao Dr. Leishfield que está vendo coisas? Será que pode falar das fitas azuis que viu sair das pontas dos dedos de Lois Chase? Das pegadas na calçada, como os passos em um diagrama de dança? Da névoa prateada envolvendo as pontas dos dedos de Joey Weiser? Será que você vai realmente contar isso a Leishfield? E se não for, se não puder, então, para começar, para que vê-lo, mesmo que este sujeito recomende? Weiser, no entanto, surpreendeu-o tomando uma direção completamente diversa. Você ainda sonha? Sonho, e bastante, considerando que já estou reduzindo as 3 horas de sono por noite. E são sonhos coerentes? Sonhos formados por acontecimentos identificáveis e um certo fluxo narrativo, por mais estapafúrdios que pareçam, ou são apenas imagens confusas? Ralph lembrou-se de um sonho que tivera na noite anterior. Ele, Ellen de Pinot e Bill McGovern estavam jogando frisbee no meio da Avenida Harris. Ellen calçava um par de botas de couro. McGovern vestiu uma camiseta com a estampa de uma garrafa de vodka. Absolutamente o máximo, anunciava a legenda. Os discos eram vermelho vivos, com listras verdes fluorescentes. Então Rosalie, a cachorra, apareceu. O lenço azul desbotado que alguém amarrara em seu pescoço esvoaçava, enquanto ela se aproximava. De repente saltara no ar, agarrara o disco e saíra correndo com ele na boca. Ralph queria correr atrás dela, mas McGovern dizia: Calma, Ralph. Vamos receber uma caixa cheia de discos no Natal. Ralph se virara para ele, querendo lhe lembrar que ainda faltavam 3 meses para o Natal, e perguntar que diabos fariam se quisessem jogar frisbee até lá. Mas antes que pudesse falar, o sonho terminara ou se fundira com outro filme mental menos nítido. Se entendi sua pergunta, Ralph respondeu, meus sonhos são coerentes. Ótimo. Também quero saber se são lúcidos. Os sonhos lúcidos satisfazem 2 requisitos. Primeiro, você sabe que está sonhando. Segundo, você pode muitas vezes influenciar o curso do sonho. Você é mais do que um observador passivo. Ralph respondeu afirmamente com a cabeça. Claro, tem um desses também. Na verdade, pareço ter tido muito ultimamente. Lembrei-me de um que tive a noite passada. Nele aparecia um vira-lata, que vejo de vez em quando na rua. E o bicho fugia com um disco com que uns amigos e eu jogávamos. Fiquei furioso porque ele interrompeu o jogo e tentei fazê-lo largar o disco, dando-lhe uma ordem mental. Uma espécie de comando telepático, sabe? Deixou escapar uma risadinha constrangida, mas o Weiser apenas acenou com a cabeça interessado. E funcionou? Não desta vez, respondeu Ralph. Mas acho que já fiz isso em outros sonhos. Só que não tenho certeza, porque a maioria dos sonhos que tenho parece se dissolver praticamente no momento em que acordo. Isso acontece com todo mundo, falou Weiser. O cérebro trata a maioria dos sonhos como matéria descartável e só os armazena durante um tempo extremamente breve. Você conhece muito esse assunto, não é? A insônia me interessa bastante. Fiz 2 pesquisas sobre a relação entre os sonhos e os distúrbios do sono quando estava na universidade. Weiser consultou o relógio. Está na hora do meu cafezinho. Quer tomar uma xícara de café com torta de maçã? Tem uma lanchonete 2 portas adiante e a torta é fantástica. A ideia parece boa, mas prefiro uma laranjada. Tenho procurado reduzir meu consumo de café. É compreensível, mas completamente inútil, Weiser disse animado. Seu problema não é a cafeína, Ralph? Não, acho que não. Mas qual é? Até esse ponto, Ralph conseguira dissimular muito bem a infelicidade de sua voz, mas agora ela surgia sorrateira. Weiser deu-lhe uma palmadinha no ombro e fitou-o com bondade. É sobre isso que iremos conversar. Vamos.